A obra do mediador é aplicada aos eleitos, aos escolhidos de Deus, para que estes sejam beneficiados pela obra de Jesus, né? pela mediação de Jesus Cristo. Então nós já vimos, trabalhamos já um bom tempo, temos trabalhado um bom tempo sobre a justificação, a doutrina da justificação. Nós já vimos aí o chamado eficaz e atrelado a ele a regeneração, né? E a justificação, entendendo que a justificação é a base forense, a base legal de toda a nossa salvação. É Cristo satisfazendo a justiça de Deus, a lei de Deus para a nossa salvação. Então, mostrando a base legal, jurídica de nossa salvação, pois Deus é um justo juiz, é o legislador e um justo juiz, e a salvação do seu povo ela se baseia na sua justiça. Apesar de nós enfatizarmos muito o aspecto da graça e da misericórdia na salvação, assim como às vezes as pregações evangélicas acabam enfatizando o amor de Deus em detrimento de sua justiça e sua ira, às vezes falamos da salvação, enfatizamos a graça e a misericórdia em detrimento da justiça. Não tem como falarmos de graça e misericórdia sem entendermos a justiça, porque não há graça e misericórdia sem justiça. Então, Deus é gracioso e misericordioso para conosco, mas baseado em sua justiça, firmado em sua justiça, mantido em sua justiça. Daí Paulo resumir tudo isso em Romanos capítulo 3 ao dizer que Deus pune os nossos pecados em Cristo, que Deus derrama o sangue do seu Filho, o coloca como sacrifício para a remissão dos pecados, por ter deixado os pecados até então sem a devida punição, para que ele seja justo e justificador dos que creem. Então, para que Deus seja justo e justificador. Então, entender a doutrina da justificação é muito importante para entendermos como é que a graça e a misericórdia nos alcança sem Deus ser injusto, sem Ele ser injusto, sem Ele estar praticando manobras em relação à lei, ou botando panos quentes, ou anistiando pecadores. Deus, por isso que Cristo é chamado de justiça de Deus para nós, e nele somos feitos justiça. Então não é Deus acobertando o pecador, não é Deus simplesmente ignorando o pecador, é Deus tratando o pecador de maneira justa, através do seu representante, através do seu mediador, através do seu substituto legal. Então é satisfação de justiça, é satisfação da lei. Daí Paulo dizer, a graça, a fé, a graça anula a lei, que essa indagação de Paulo é muito importante. Paulo diz assim, então quer dizer que graça é uma anulação da lei, é uma deturpação da lei? Paulo disse, não, a graça é a satisfação da lei, porque há uma base jurídica, legal na graça de Deus. A graça não anula a lei, a graça satisfaz a lei, porque aquilo que a lei exige de nós, Deus, por meio da graça, nos dá. A justiça que a lei exige que tenhamos para nos aprovar, pela graça Deus nos dá. Entenderam aí? Então, a graça é a satisfação da justiça, da lei de Deus. Então vamos concluir a parte que fala da relação da fé com a justiça, com a justificação. E se Deus me permitir, me der graça, eu quero trabalhar a pergunta 74, que é sobre a adoção, que é interessante que nos manuais de teologia alguns botam a adoção, outros não colocam a adoção. Há uma disputa aí se a adoção deve ser colocada como um elemento à parte, como um elemento real
de efeito da salvação. Alguns nem tratam a questão da adoção, apenas diz que somos reconciliados na família de Deus, e outros são tendenciosos a uma linha que beira a heresia, de que nós nos tornamos quase que divinos. O que significa isso? Que a ideia de sermos filhos de Deus não é adotiva, não é de consideração, não é de relacionamento, mas é de mudança de natureza. Aí é perigoso isso, tem correntes que defendem isso. Inclusive eu vi um arminiano combatendo o calvinismo na internet, e ele falando isso, que a doutrina calvinista da adoção, da filiação a Deus por adoção, ele estava criticando, dizendo que o termo adoção lá não é o termo jurídico de adotar, mas é um termo teológico de mudança de natureza, ou seja, nos tornamos filhos porque fomos gerados na semente divina, e Pedro diz que participamos da natureza divina. Então ele diz, significa que Deus infundiu em nós, que Deus colocou em nós na obra da redenção, parte de sua natureza divina, nos tornamos divinos. Isso é uma grande heresia. A salvação não é homens se transformando em seres divinos. É tão herético quanto os católicos dizerem que criança é anjo. Criança não vira anjo e nem homem vira Deus. A obra da redenção não é Deus infundindo natureza divina em nós, em que nós nos tornamos divinos. A nossa participação na natureza divina não é de ter sobre nós os atributos que na teologia calvinista é chamada de incomunicáveis, que não podem ser dadas para nós, porque é o que define o ser divino, e ele é indivisível, ele não pode compartilhar. Aquilo que o define como um ser distinto e glorioso não pode ser comunicado às suas criaturas, como a infinitude, a eternidade, o ser todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. Esses atributos divinos que definem o ser divino, que é o ser divino, não pode ser comunicado aos homens. Então essa ideia de que houve a comunicação de natureza divina, de atributos divinos para nós, em que nos tornamos divinos, isso é totalmente herético. Não nos tornamos divinos, nos tornamos seres humanos perfeitos em Cristo, tendo Cristo como paradigma desta perfeição, sua natureza humana como a referência para a recriação da natureza humana dos eleitos. Então, ser filho de Deus aí não está associado à mudança da natureza humana para a natureza divina, não existe isso. Então é importante que entendamos que, enquanto alguns tramitam por esses caminhos perigosos e até heréticos, é importante entender que a doutrina da adoção ela é uma consequência da justificação, porque a justificação muda nosso status legal com Deus, nos coloca em um relacionamento com o Senhor legal, ou seja, tira a barreira do litígio, da dívida, da intriga, da briga entre o Criador e a criatura pela sua rebelião e pela sua transgressão à lei deste Criador. Reconcilia no aspecto legal, mas esta reconciliação vai além do status legal, vai além da mera reconciliação judicial. Ela nos coloca em uma relação mais íntima e mais próxima com Deus. Daí entender a extensão dos efeitos da justificação. A justificação não só resolve o nosso problema legal com Deus, como nos permite ter uma relação que Ele planejou para nós de maior aproximação, de familiaridade, de nos introduzir a uma relação familiar com Deus.
Então, não só resolvemos nosso problema jurídico, não só resolvemos nosso problema com a lei, não só resolvemos nossa dívida, mas somos aproximados de Deus de tal maneira que Ele nos adota, nos admite em uma relação íntima, profunda. Então vamos lá. Pergunta 73, para a gente concluir sobre o papel da fé na justificação, né? Daí a doutrina calvinista de justificação pela fé somente. Mas pastor, o que Pedro quis dizer então? Vou explicar. Quando a gente chegar lá, eu vou explicar. Eu já falei mais ou menos, mas eu vou explicar melhor o que Pedro quer dizer quando ele diz seremos e somos participantes da natureza divina, né? Então, vamos lá. A pergunta 73 está aí transcrita no boletim. Os irmãos podem acompanhar, que diz assim. A pergunta diz assim: como é que a fé justifica o pecador diante de Deus? Resposta: a fé justifica o pecador diante de Deus, não por causa das demais graças que sempre a acompanham, nem por causa das boas obras que delas resultam, nem como se a graça da fé ou qualquer ação dela decorrente lhe fosse imputada para a justificação, mas como um instrumento pelo qual ele recebe e aplica Cristo e sua justiça a si mesmo. Então, como nós já falamos, quando abordamos a pergunta 72, a fé não é um fim em si mesmo e não é a fonte de nossa justificação, tá? Então aqui ele deixa, o teólogo de Westminster deixa bem claro de qual é o papel, a importância, o valor e o poder da fé. Muitos, por não entenderem isso, criam uma ideia da fé como um fim em si mesmo. Elas acabam sendo crentes, um tipo de crentes, crentes na própria fé, fé na fé, acredita no poder da fé. E aí eles não são muito diferentes dos pagãos, dos praticadores de outros tipos de religião. Se a minha crença, se eu acredito no poder da fé, qual é a diferença da minha fé para a fé do muçulmano? Fervor? Chega nem perto. Chega nem perto. Dedicação, zelo, chega nem perto. De um judeu ortodoxo, não chega nem perto. Nosso zelo de fé ao zelo desses indivíduos. Então, qual é a diferença da crença deles para a minha crença? Qual é a diferença? Os irmãos podem dizer não? Qual é a diferença? Que nós cremos num Deus poderoso, ressuscitador, um Deus que traz salvação, completa essa salvação, e eles ainda ficam buscando outros deuses, né? Outros meios, né? Esperando um Deus que ainda vem, enfim, no caso do muçulmano, existe outro Deus. Tem a ver, é por aí. Mas a definição mais precisa qual é a grande diferença da nossa fé para essas crenças? É o objeto dessa fé. É em quem cremos. Que é isso que a irmã Arlete está dizendo. Eles creem em um Deus que não tem nada a ver com o Deus que se revela nas Escrituras. Mas o ponto específico é: quem é o objeto central de nossa fé? Jesus Cristo. Mas Jesus, que Jesus? Porque os muçulmanos também acreditam em um Jesus. Sabiam disso? Que os muçulmanos creem em Jesus Cristo? Vocês não sabiam não? Jesus faz parte da crença muçulmana, com certeza. Jesus é um profeta importantíssimo para os muçulmanos, de extrema importância. Jesus Cristo é um profeta, porém ele não é muito, ele não tem nem status maior do que Maomé. Ele não tem, para você ver. É um profeta, mas é um profeta ainda de status menor do que Maomé. Vocês terem ideia. Maomé ainda é mais importante, mas Jesus é um profeta importante para os muçulmanos.
Então, não é só crer em Jesus, mas que Jesus? Mas pastor, que pergunta mais sem jeito. Que Jesus? Sim, que Jesus. E quem disse que isso é importante, não sou eu que estou dizendo, não. Foi o próprio Jesus que perguntou aos discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Aí Pedro começou a dizer os vários conceitos que ele ouviu falar de Jesus Cristo. Não dizem que tu és um dos profetas, João Batista, que acabou de morrer, que voltou, Elias. Dizem que tu és Elias prometido, porque há profecias relacionadas a retorno de Elias, né? Tu és Elias que estava para vir. Jesus vai dizer que Elias é João Batista, que não em termos de reencarnação, pelo amor de Deus, viu gente? De que o Elias prometido era na realidade um ministério profético de João Batista, que tinha semelhanças, contatos, que tinha a ver com o ministério de Elias. Então, que a função que ele exerceria. Aí Jesus vai dizer que ele faz aquela função de cumprir a promessa de um Elias que via, porque Moisés também disse que há um profeta que virá semelhante a mim. Esse profeta é Cristo. Mas aí Jesus diz: mas vocês, meus discípulos que andam comigo, que eu estou falando todo dia, revelando, mostrando para vocês, que têm o privilégio de andar comigo, ser chamado por mim e de receber a revelação direta, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro disse: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que foi que Jesus disse? Disseste bem. É isso aí que eu sou, Pedro, certíssimo. Mas você não poderia chegar a essa conclusão sozinho, porque foi Deus quem te revelou, o Pai que te fez entender quem eu sou. E João diz, Paulo também diz isso, João usa a mesma expressão: ninguém pode dizer que Jesus é o Cristo se não for pelo Espírito de Cristo. E quem tem o Espírito de Cristo não pode dizer que Cristo é anátema, negar sua divindade, negar sua messianidade. Quem tem o Espírito de Cristo não pode negar a exclusividade e a singularidade de Cristo. Estão entendendo aí o meu raciocínio? Então o que ele está dizendo é o seguinte: o que faz de você, Pedro, diferente dos outros, é que Deus lhe revelou quem sua fé se fundamenta, na verdade, de quem eu sou. Então o que faz de nossa fé ser diferente, verdadeira e salvadora, é o objeto dela, é em quem cremos: Jesus. E que Jesus? Revelado por Deus nas Escrituras. Por isso que alguém dissesse: não, eu sou crente, eu creio em Deus, creio em Jesus. Sim, mas da onde veio suas informações sobre Deus e sobre Jesus? Da onde? Como é que você acredita nele? O que é que você sabe sobre ele? O que é que você sabe sobre Jesus? Quem é Jesus para você? Essa pergunta é importantíssima. Então, não é a fé na fé, não é o poder da fé, não é a fé que justifica, não é a crença que salva, é o objeto dessa fé, é em quem cremos, em que cremos, é a fonte, é o objeto, é em que se aplica essa fé, é a natureza dessa fé. Então eles estão dizendo, os teólogos estão dizendo assim: o que justifica a importância da fé não é as graças atreladas a ela, não são as obras, não são os elementos atrelados à fé. Vejam aí, ele diz assim: a fé justifica o pecador diante de Deus não por causa das obras, das outras graças, que sempre acompanha, nem por causa das obras que são frutos dela. Vejam comigo aí, por favor, o texto, nós temos aqui Gálatas 3:11, Romanos 3:28, Gálatas 3:11, Romanos 3:27 e 28, leiam os dois. Então Gálatas 3:11, quem achou aí? E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, a fé produz obras, a fé produz movimento, produz ação, mas
não é essa graça, não é esse efeito, não é essa ação da fé, não é essa obra da fé que faz dela fé salvadora. Não são as graças e os efeitos atrelados a ela que faz dela uma fé justificadora, salvadora. Sim. Essa senhora que morreu aí, que era muito bondosa. Madre Teresa de Calcutá? O Papa. Ah, não, agora a nossa santa. É brasileira. A brasileira é a santa dos brasileiros. Fazia tudo que ficar em casa, etc. Mas tem que ter um coração Tem uma bom. outra baiana agora também. Tem outra? Tem. Além de Dulce? Tem, já tem outra. A Dulce está no processo de canonização, né? Tem outra além dela? É o primeiro santo brasileiro, né? Canonizado pela Igreja Católica. Tem outra agora baiana também. Que está no processo, né? Pronto, porque a Igreja Católica, como nós vimos aqui, o conceito católico de justificação, que tem a ver com infusão de graça que inicia o processo de justificação e que é uma mescla de obra de Cristo com as obras do homem, né? Então eles acreditam, por exemplo, que uma pessoa bondosa. Leia um artigo do boletim que é bem interessante sobre isso, que foi colocado pelo presbítero Elton, que coisas boas, práticas, atitudes boas podem ser feitas por pessoas não cristãs, né? Você pode ser uma pessoa boa e não ser cristão. Boa no sentido relativo da palavra, né? Porque boa aos olhos de Deus não é, boa no padrão de perfeição não é, mas ter atitudes benéficas, atitudes corretas, aparentemente corretas, né? De ser honesto, de ser cumpridor de seus deveres, de ser dedicado, de ter valores éticos aprovados, certos, né? Isso não significa ser cristão. Eu falei na irmã Dulce que o cristão, se eu não estou enganado, ele era presbítero, pegou muito perigo. De A que irmã Dulce estaria no céu, pelo seu coração, pela sua vontade, pelo seu amor, etc. isso. E Paulo diz: pela obra de justiça ninguém é salvo. A fé, aí o que é que ele está dizendo com isso? Você vai negar que a Dulce e outros católicos não têm a fé? Não, eles têm fé. É um tipo de crença. Já vimos aqui que a fé, que há vários tipos de crença, há várias formas de crença. Então ela tinha fé? Tinha. Um tipo de fé. De que ela praticava obras baseadas nessa fé? Sim. E que isso a definir é suficiente para a sua salvação? Não. Porque a fé que salva é aquela que descansa plena, absoluta e exclusivamente em Jesus, no que Ele é e no que Ele faz. Qualquer forma de crença fora disso é falsa, ainda que Cristo esteja pelo meio. Porque um pouco de Cristo não é Cristo todo. Ou Ele é todo, ou Ele é nada. Não existe um pouco de Cristo. Ou você tem Cristo em sua vida, ou você não tem. O Cristo é seu Salvador, Ele não pode ser um Salvador. Porque Ele disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então aí Ele não se coloca como mais um, Ele se coloca como único. E se Ele não for o único, Ele não é nada. Não existe mistura, não há redenção, não há justificação para o pecador se ele mistura Cristo com suas obras. Se ele tenta chegar diante de Deus mostrando justiça. Isso foi ilustrado várias vezes nos sermões de Cristo, quando ele pregava, quando ele apresentava algumas parábolas. Uma delas já explicamos aqui, que é dos trabalhadores da vinha, que queriam um tratamento justo, e o seu Senhor dá um tratamento justo para os trabalhadores, lhe pagando o que eles mereciam. E depois tem um tratamento de misericórdia e graça baseado na justiça do seu dono, na bondade do seu dono, dizendo: eu tive compaixão e misericórdia. Aí Jesus está explicando o que aquilo significa, que quem se humilhar será exaltado, quem se exaltar será humilhado. Se exaltar é tentar diante de Deus barganhar um direito quando não se tem.
é exigir um tratamento a Deus de aprovação, de acolhimento, que ele não tem direito e nem mérito para isso. Se exaltar isso, achar que há alguma coisa nele que possa constranger Deus a aceitá-lo, a recebê-lo. Isso é exaltação, isso é arrogância, soberba. É o homem, no seu estado de pecado, achar que ele tem alguma coisa boa a oferecer a Deus, para Deus o recompensar. O que se humilha é aquele que reconhece o que Jesus disse no Sermão do Monte, que é pobre, miserável de espírito, que não tem nada de bondade a oferecer a Deus, mas reconhece o trabalho do seu mediador, a justiça do seu mediador. Então se humilha, confessando que é pecador e que confia na justiça do seu mediador. Então Deus o exalta. Quem se exalta é humilhado, e quem se humilha é exaltado. Isso tem a ver com justiça. Justiça. Chegar diante do tribunal de Deus e ter a coragem de reivindicar direito de justiça. Madre Teresa pode chegar com as obras todinha dela na mão, pode ter trabalhado pelos pobres a vida toda. Se Cristo não for a confiança única e exclusiva dela para a sua salvação, vai ser pesada e achada em falta. Não há perfeição nas nossas obras, nenhuma. Paulo em Romanos 10 diz assim, que o fim da lei é Cristo para a justiça daqueles que creem. E esse fim é satisfação. Satisfação. Fora dele não tem satisfação. Então, se você mistura Cristo, ele não configura como seu Salvador. Está aí o problema fundamental com a teologia soteriológica católica, com a doutrina de salvação católica, que faz da teologia católica, da doutrina da salvação católica falsa, apóstata. Daí a base dos reformados não aceitar um batismo católico, baseado nesse princípio de salvação de obras misturadas com Cristo, de méritos humanos misturados com Cristo. Isso é o ponto fundamental. Para um católico não há salvação só em Cristo. Não há. Jesus não é suficiente. É Ele, mais os meios de graça, mais os sacramentos, mais a intercessão dos santos, a intercessão de Maria, mais a ajuda da igreja, mais as obras dele. Ele depende de muita gente. E se alguém falhar, ele vai para a reserva do purgatório para tentar uma repescagem. Ainda se não der certo, ele ainda. Inclusive, por isso que quando um católico morre, ele tem que receber o último sacramento, senão a alma dele está comprometida. Qual é o último sacramento? Quem já foi católico? Qual é o último sacramento católico? Exatamente. Se ele partir sem extrema unção, o padre tem que dar a extrema unção. Daí a ideia, a extrema é aquela que encomenda a alma ao Senhor. E depois disso tem que dar uma reforçada, 7 dias depois. A missa de 7 dias para reforçar, pedir luz e acender umas velhinhas para que ele encontre o caminho. Meu amigo, precisa de muita coisa. Tem um corpo presente, tem um corpo ausente, né, que é de 7 dias. Não, e não pode garantir. E aí eu acho honesto da parte deles não garantir. Porque com tudo isso eles ainda garantiam alguma coisa. Então ele diz assim: ninguém tem certeza de salvação. Não pode ter no sistema católico. Não pode ter certeza de salvação. Não posso garantir salvação de ninguém. Se no final der tudo certo, se não der, tentou pelo menos. Mas você olha para a Bíblia, você vê isso. Você olha para a Escritura, você vê isso aí. A salvação com toda essa incerteza aí, com todos esses senões aí, se, assim. Dependendo
de uma ajuda, de um batalhão de gente aí para ajudar a salvar? Não. E como é que você acha que Cristo, dentro dessa miscelânea aí, ele vai salvar alguém? Não vai não. Salva quando esse indivíduo é alcançado pela graça de Deus, como Lutero. Bota a cabeça para fora dessa parafernália toda, respira o ar da graça e diz: o justo viverá pela fé em Cristo somente. Sim, meu irmão. Essa informação me fez pensar o seguinte: em uma situação dessa, em que posição estaria Cristo? Eu diria, posso ser que já fora do contexto, mas eu diria, Cristo nem presente estaria em meio à confusão dessa. Boa. Porque há tanto se recorre, significa que o principal, que é Cristo, está ausente de tudo isso. Com certeza. Jesus, meus irmãos, vocês já prestaram atenção nas falas de Jesus Cristo sobre o que ele exige dos que creem nele? Já prestaram atenção? Eu só vou dar 2 expressões de Cristo para vocês acharem que Cristo aceita ele ser nota de rodapé, ele ser mais um em meio a uma multidão. Presta atenção se Jesus aceita ser só mais um em meio à multidão. Ele disse: quem comigo não ajunta, quem não é por mim é contra. Aí Jesus, além das expressões que eu usei, que ele disse que era único caminho, onde ninguém pode vir a não ser por, ele disse aos seus discípulos: quem não me amar mais do que a mãe, o pai, os filhos, do que a própria vida, não é digno de mim, não pode ser meu discípulo. Vocês estão entendendo que se Jesus disse que ele não aceita nem que você se ame mais do que a ele, como é que Jesus admitiria ser mais um numa multidão de salvadores? Ele não aceita nem que você o ame menos do que a exclusividade absoluta. Você tem que amar Cristo mais do que a própria vida, a ponto de estar disposto a morrer por Ele, de perder a vida por causa dele somente. Então Jesus não exige menos do que exclusividade, singularidade, supremacia na vida do que ele salva. Então essa história de que Jesus, como diz o presbítero Maivaldo, está no meio dessa multidão de salvadores inventada pelo catolicismo romano, não está mesmo. Podem botar ele no meio lá, mas que ele está, podem até chamar ele para estar pelo meio. Agora que ele está, aí ele não está não, está fora, muito fora, certo? Mas claro, isso é um... mas aí eles vão dizer que aí não são deuses, são ajudadores, cooperadores, né? Mas aí a gente entende que é um Deus, porque quando você atribui, já falamos sobre isso aqui, quando você atribui a Maria e aos santos qualidades, atributos e papéis que são exclusivos de Jesus como Filho de Deus, você está estabelecendo outros deuses. Ou seja, se você diz que Maria é intercessora, intercessão é um papel exclusivo de Cristo como Filho de Deus. A intercessão no céu é um papel exclusivo de Cristo como mediador. Então, quando você divide esse papel de intercessor com outro ser, você está tirando esse papel, você está dividindo esse papel exclusivo de Jesus como Filho de Deus. E aí não é só como um mediador humano, mas é como um mediador Deus-homem, porque ele só consegue interceder por nós porque ele é Deus. Quer dizer com isso? Se ele fosse só um homem, ele não poderia fazer isso, porque ele não poderia conhecer a gente, interceder por cada um de nós, conhecendo a mente individual de cada um, que a gente pensa, o que a gente fala, cada um. Ele só é capaz de fazer isso porque ele é Deus. Se ele fosse só um homem, ele não seria capaz de fazer isso. Já explicamos aqui as limitações da mente de um ser humano para lidar com as questões divinas, de ter a capacidade de ouvir de maneira distinta todas as pessoas ao mesmo tempo, conhecê-las, distingui-las. Isso é uma capacidade divina que foge à racionalidade humana.
Entender como é que Deus está ouvindo o que eu estou dizendo, ouvindo todas as pessoas falando ao mesmo tempo, agora no mundo todo, e não só ouvindo, fazendo uma relação entre o que eu estou falando, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, fazendo distinção clara, sem qualquer confusão na mente de Deus, isso claro, distinto, distinguido, bem relacionado. Você tem noção do que é uma mente dessa aí? Não, você não tem. É assim que Jesus está intercedendo por nós no céu. Como Filho de Deus, como Deus, Ele está exatamente vendo cada mente, cada pensamento, cada coração, cada palavra. Maria é capaz de fazer isso? Então ela é divina. Se Maria está ouvindo sua oração feita a ela daqui, primeira coisa, está ouvindo daqui, lá no céu, ela é divina. Porque eu não ouço, se você gritar que eu não vou ouvir minha casa, o ouvido humano não é capaz. Se fosse um cachorro até podia ouvir mais um pouquinho, mas o ouvido humano, se fosse o morcego até, né, que é guiado pelas ondas, pelo sonar, né, ainda tinha alguma coisinha aqui, mas lá no céu, você falar aqui na terra e ele ouvir lá no céu, todas as pessoas ao mesmo tempo ouvindo, intercedendo, pedindo, tem que ser o quê? Divino, tem que ser divino. Preste atenção, bota esses elementos práticos para um católico, para você fazer ele pensar e dizer assim, preste atenção no que você está dizendo. Pastor, a situação de Maria, ela não é corpórea lá no céu, neste momento. Sim, mas mesmo espiritual. Então não é uma questão física de ouvir. Mas não está ouvindo, não é um ouvido limitado de alma de humano? Eu não sei qual a condição. Oxe, ela não é um espírito não, e ela é o que lá? Ah, tá. Não sei como é que os espíritos ouvem, mas ser comparado a Deus é a pior. Não, mas mesmo ela é um espírito e tem capacidade diferente de estar encarnada, é ser humano. Acho que a parábola do rico e Lázaro demonstra muito bem qual a situação que Maria estava. Está completamente alheia. Indiferente. Porque é isso que eu estou dizendo, se ela está ouvindo, primeiro, se ela está ouvindo, ela já está numa condição super-humana, né? Totalmente super-humana. Ouvindo daqui na terra, lá no céu. Mesmo sendo o espírito, que ele tem que vir aqui. Os demônios têm que vir aqui, tem que ficar perto de você. E olha que o poder dos demônios é grande, meu irmão. Os demônios, espíritos que se movimentam com rapidez, têm capacidade intelectual diferente do homem. Os demônios precisam estar perto de você, precisam estar no ambiente para ele poder captar. Imagine uma alma humana que tem muito mais limitação. Aí está lá, ouve tudo que acontece aqui e numa distinção que só Deus pode fazer. E ainda bem me colocou Gustavo, para ela estar com essa preocupação, ela tinha que ser Deus, divina. Por quê? Porque ela está como serva de Deus, desfrutando da bênção com o Senhor lá no seio de Abraão, descansando. Maria preocupada aqui, pensa, eu sei não, como ela não é divina, para mim o céu dela seria um inferno, ela ficar ainda em conexão com todos os problemas e dificuldades da vida aqui na terra. Maria, me ajuda nisso, me ajuda naquilo outro, olha, minha vida está um inferno, Maria. Imagine, Maria não quer descansar no céu, coitada. Hã? Não, você já pensou? Ei, Marlete, a gente sai de férias e cai no erro de deixar o celular ligado para... O celular dela é bom. Ricardo, cai no erro de deixar o celular ligado e aceitar a ligação de todo mundo que quiser ligar com você. Aí é o trabalho, é cliente, a gente que não... Aí diz, não, pelo amor de Deus, tira, desliga. Olha, seu celular... Nem o iPhone. Desliga, eu quero paz. Agora imagina, a pessoa está no céu e tem a capacidade de ouvir todas as orações que são dirigidas a ela, de pessoas que estão aqui na terra, vivendo as mazelas da terra, pedindo ajuda e intercessão lá no céu. Meu amigo, eu vou lhe dizer, coitada de Maria, se isso fosse verdade. É complicado. Coitada dela, ela não tem capacidade divina para suportar isso. Mas Jesus acabou o vínculo com a terra. Não tem este vínculo que eles querem estabelecer de pessoa, nem os santos. Eu estou falando Maria aqui porque é a mais importante, mas os santos também, né? Você faz oração aí para Pedro, para Antônio, para Francisco, tem uns apóstolos, tem uns inventados. Aí você faz intercessão, o cara está lá no céu. Pedro, coitado, já teve os perrengues dele da vida aqui todinha. Aí está lá no céu descansando, sem ter mais possibilidade de errar e de trair Jesus e de negar Jesus. Aí está lá em paz, descansando, você aqui perturbando o juízo dele, dizendo: ô Pedro, me ajuda aí. Ô Pedro, pega uma chavinha, abre uma porta aqui para uma bênção derramar, Pedro, por favor.
Manda a chuva, ô Pedro, eu não aguento mais essa seca, eu não aguento mais. E aí quando começa a chover, eu disse, ô Pedro, bota freio, tá grossa demais a chuva, segura, deixa ela mais de mansinho, como aquela música do Luiz Gonzaga, né? Que chova, mas que chova de mansinho, né? Que chova de mansinho, interessante assim, chova, mas não chova muito, chova de mansinho, chova distribuído, né? Você já pensou, vocês o que não, o juiz de Pedro, toda hora dizendo, Pedro, ajuda Pedro, abre as portas, manda a bênção, manda a chuva, segura a chuva, afina a chuva, engrossa a chuva, manda, espalha a chuva, sopra o vento, manda a chuva vindo mais para lá, está concentrado muito na cidade, manda para a roça. Meu amigo, imagine. Pastor, deixa eu complicar um pouco mais. Você quer complicar mais ainda? Ah, meu Deus. Pedro agora é santo, ele é um Espírito Santo com uma paciência assim infinita. Ah, tá. Né? Que ele está lá com o WhatsApp dele ligado a terra inteira, ouvindo tudo. Só pode ser, porque se ele não for Deus, ele só pode ter internet. Para conhecer tudo, você pode estar conectado na internet celeste. Meus irmãos, já está beirando a ironia, mas vamos, Romanos 3, vamos voltar aqui. Não, mas para vocês terem noção, porque assim, às vezes o argumento ridículo é bom. Você levar as últimas consequências para entender o ridículo, é ridículo. Leva o argumento às últimas consequências, que você vai ver o ridículo de se manter isso. Não é possível que seres humanos tenham este poder que é só de Deus. Então, quando você começa a atribuir essas coisas aos santos, a Maria, você está negando Cristo e divinizando, aí é que é o ponto, mesmo que eles não digam isso, mas você está divinizando esses seres humanos. Mesmo que eles são seres humanos perfeitos lá no céu, mas continuam seres humanos perfeitos, mas seres humanos. São homens, criaturas ainda com as limitações com as quais Deus os criou como criaturas. Não fala que eles vão se tornar oniscientes. Aí isso que eu estou dizendo, se eles fossem se tornar oniscientes, aí salvação é divinização de homem e não redenção da natureza humana. Gente, eu presto atenção que a Bíblia chama a salvação de redenção. É redenção da natureza humana, é o homem se tornando um ser humano perfeito, mas não passando de ser humano. Nesse caso também Adão teria sabendo isso. Também. Aí ele já teria ouvido muito xingamento e muita reclamação com ele, viu? Aí ele saberia que Eva estava indo pelo caminho errado logo na hora que estava lá com a serpente. Romanos 3, alguém achou aí? 27 e 28. Então não é pelas... Não é as obras da fé, não são as graças da fé, não é o poder da fé. Romanos 3, 27 e 28. Onde pois a jactância, meditou da excluída, porque lei das obras, não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É interessante que algumas pessoas não prestam atenção no que é que Paulo está falando e cria conceitos errados da fé. Então, quando você atribui à fé um poder em si mesmo, as obras que ela pode produzir, o potencial que ela tem, as graças atreladas a ela, você ignora o que é que Paulo está dizendo, que a fé não tem poder em si mesmo, que a fé não é um instrumento poderoso em si mesmo, que a fé não é produtora de nada em si mesmo. A fé é um instrumento de humilhação e não de poder. A fé não é poder, a fé é humilhação. Como assim? Olha o que Paulo está dizendo. Como é que a justiça chega para você? Paulo diz, não é por um exercício de obras, não é por um esforço, não é por um trabalho, não é por mérito, é por fé. E essa fé lhe humilha. Paulo diz, derruba toda jactância, toda arrogância. Por quê? Porque a fé bíblica é apenas o poder que o Espírito dá de eu confiar e acreditar que o trabalho do outro é suficiente para me livrar. Você está admitindo que não serve para nada, que você só está lá usando do outro. É isso. É só a capacidade de reconhecer a incapacidade. É só a capacidade de reconhecer a dependência que eu tenho do outro. Por isso que humilha. A fé bíblica
não é Power Rangers, não é superpoder, é pelo contrário, é humilhação, é reconhecimento de fragilidade, de não poder, de inutilidade, de fracasso. Não é reconhecimento de que eu sou herói, é reconhecimento de que eu sou o ladrão, o bandido, que eu sou o vilão. Acho que é justamente o que acontece com Pedro quando ele tenta de várias formas fazer da forma que ele quer. Isso, muito bom. Quando finalmente ele entende que é em Cristo que está a fé dele, é que ele se prostra realmente, se humilha. Olha como Pedro está exercendo uma fé arrogante, né? Ele vai dizer assim: eu não sou como esses daí não, eles podem te trair, fazer alguma coisa, eu vou contigo até a morte. Aí Jesus disse: você não entendeu nada, né, Pedro? Você não entendeu ainda nada, né? A fé que você precisa, primeiro sou eu que dou a você. O sustento dessa fé depende de mim. Essa fé só tem valor, Pedro, porque eu dei sustento e sou a base dela. Eu sou a fonte dessa fé sua. A fé daquele homem que foi buscar Jesus, que a filha estava morrendo. É ótimo, né? É esse exemplo, sim. Então Jesus, ele disse: não precisa nem que o senhor vá para casa. Eu sei o que é autoridade, eu sei o que é exercer autoridade. Se o senhor mandar, acontece. Diga aí só fale. Só fale. Jesus disse: eu não vi fé igual a essa, nem aqui em Jerusalém. Ou seja, uma fé de desprendimento pessoal total, de confiança plena no outro, a ponto de dizer assim: eu não preciso nem que você fale, eu não quero nem ver nada, fala só. Eu sei que você tem poder para simplesmente falar. Você tem autoridade. E ele disse: eu sei o que é autoridade. Eu sou um líder de um grupo. Quando eu dou ordem, eu sei que as pessoas precisam obedecer e cumprir. Eu sei o que é exercer autoridade, o que é ter autoridade. E eu sei que tu tens autoridade. Olha que fé maravilhosa. Eu sei que você tem autoridade. Então, se você quiser, pode exercer essa autoridade. Então eu peço. Não vá lá em casa, não. Vai demorar muito. Pode falar daí mesmo. E Jesus elogiou a fé dele por ser uma fé verdadeira, autêntica e já nasceu madura. Os doutrinadores, nos seus estudos, pastor, acreditam que esse exemplo desse general, ou até mesmo daquela moça que tinha o fluxo de sangue, que Jesus reconheceu que a fé deles, reconheceu que a fé que eles demonstraram ali, que foi o objeto para que eles alcançassem a cura. Os doutrinadores acham que essas pessoas foram salvas? Acredita que essa expressão delas é mais do que meramente uma confiança para ser curadas. É entendendo quem é Jesus como Messias. É entendendo a messianidade de Jesus. Então eles entendem que essa fé, ela perpassa o aspecto de cura, de meramente querer um benefício. É uma fé produto de iluminação do Espírito Santo para compreender de fato Jesus como Messias. Então essa fé é de natureza salvadora. Então quando ele diz assim: tua fé te salvou, porque essa expressão salvar, ela pode se aplicar meramente a um livramento de sofrimento e de dificuldade, né? A palavra salvação ela é muito genérica e a Bíblia usa de forma genérica. Às vezes ela apenas descreve o livramento de um sofrimento, de uma dificuldade, de uma opressão, né? de uma perseguição. Mas salvação no aspecto de fato redentor, eterno, de vida, de nova vida da obra de Cristo, ela está associada a uma crença, a uma fé que o indivíduo recebe para entender que Jesus é mais do que um mero curador, que Jesus é o Filho de Deus, é Messias, que ele é o prometido de Deus para a salvação do seu povo, das nações. Então, tem um exemplo, você deu aí 2 exemplos, mas tem um outro exemplo fantástico, que é da mulher que tinha uma filha endemoniada, que ela não era israelita, ela era gentil, né? Gentia. Aí Jesus tem uma fala extremamente dura a ela. Jesus usou expressões desencorajadoras para aquela mulher e, humanamente falando, até humilhante, porque ela chega pedindo a Jesus, se aproximando de Jesus Cristo, pedindo a cura de sua filha, e Jesus disse:
percebendo que ela não era israelita, Jesus disse: você não sabe que eu vi o Filho do Homem? Presta atenção nas falas de Cristo, você vai perceber que ele está invocando conhecimento veterotestamentário, conhecimento da promessa do Messias, conhecimento de escritura, que implica que a mulher está entendendo o que é que ele está falando, tá? É gentia, mas uma gentia que tem um certo conhecimento da religião judaica. Presta atenção nisso. Jesus não está falando para uma pagã totalmente ignorante a respeito das promessas messiânicas. Aí Jesus diz assim para ela: você não sabe que o Filho do Homem virá especificamente para os israelitas, para os filhos do reino, e que não é certo tirar dos filhos, tirar da mesa a comida dos filhos e dar aos cachorrinhos? É humilhante, né? Jesus chamou aquela mulher de insignificante, fora do reino, fora da graça. Você está fora da graça, as promessas da graça não é para você. Ou para você ela tem que sobejar, se cair um pedaço, eu não posso pegar e jogar para você. Aí Jesus disse assim, aí ela disse, mas cachorrinho também come das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela não se ofendeu, entendeu o que Jesus quis dizer, que a graça era especialmente para judeus, mas não exclusivamente, que a graça se estenderia. Então Jesus e o que ela está mostrando? Que já estava chegando a hora de que os cachorrinhos não iam só sobejar, eles iam sentar à mesa, comer do banquete, se transformar em parte daquela família. Então ela disse assim: mas a gente também come das migalhas que caem desta mesa de graça. Aí Jesus diz: olhe, que fé, vai e que aconteça como tu queres. Que fantástico! Ali Jesus já está mostrando que os gentios vão ser introduzidos na aliança com o mesmo pé de igualdade dos judeus, em mesma condição, que até aquele momento eles sobejavam mesmo, era o que sobrava da graça, era um ou outro gentio que era alcançado pela graça salvadora. A graça estava quase que exclusivamente aos judeus, mas que agora não vai simplesmente sobejar, eles sentarão. Daí Jesus dizer: olha, para os fariseus, no reino tomará o lugar de vocês prostitutas, ladrões, samaritanos, gentios, tomará a frente de vocês e sentará na mesa do banquete junto com Moisés, Abraão. Olha que provocação de Jesus Cristo. Aqueles que achavam que era suficiente apenas ser filho biológico de Abraão, ser judeu de nascimento, quando Jesus disse: vocês precisam novo nascimento e fé. Fé em quê? Fé no Messias, fé em Cristo. E aí Jesus deixou isso bem claro quando ele disse: se não creres quem eu sou, morrereis nos vossos pecados. Entendeu aí as coisas? Então, nesses casos específicos, entende-se que essa fé aí é fé salvadora, que objetivava não só curar aquele indivíduo da sua enfermidade, mas também alcançá-lo com a graça salvadora em Cristo, fazendo-o enxergar quem era Jesus Cristo, como Messias, como Salvador, aquele que traz uma graça abundante de vida, que veio salvar pecadores. E o ponto em comum desses indivíduos é a humilhação, a humildade, o reconhecimento de incapacidade, de indignidade. E o caso mais emblemático é desse centurião, né? Um homem poderoso, importante, de autoridade, dizia assim: eu não sou digno nem que tu vás em minha casa, eu não preciso que o senhor vá lá em minha casa, não, e eu não sou digno que entre em minha casa. Fala daqui mesmo. Então a fé, então Paulo está dizendo assim: a fé que salva, a fé que justifica pecadores, ela humilha, porque ela tira toda a pretensão, a arrogância e soberba do pecador, de achar que há alguma coisa boa nele, de há alguma justiça nele, que há alguma capacidade nele, até mesmo de produzir fé. Daí um problema muito grande do conceito de fé arminiano,
de que Deus deixou o homem, mesmo com a queda, deixou o homem com um potencial capaz de produzir fé por conta própria. Paulo disse: a fé é humilhante no seu exercício, muito mais na sua existência, na sua produção. Se a fé no exercício ela já é humilhante, já é uma humilhação. Estou dizendo assim, exercitar a fé já é uma humilhação. Então, se ele está dizendo isso, ele está tirando não só o poder do indivíduo de achar que há alguma coisa na fé em si mesmo, que o que faz da fé importante é seu objeto, e porque ela é na realidade um instrumento de humilhação e não de exaltação nela em si mesmo. Quem dirá ter a capacidade de produzir este objeto de humilhação? Se é um objeto de humilhação, como é que eu sou capaz de produzir? Quando eu acho que eu sou capaz de produzir, isso já é arrogante no seu nascedor. Então, quem acha que é capaz de produzir fé, já produz uma fé arrogante no seu nascimento. Então, ele está produzindo fé arrogante. Eu escolhi crer, né? Tem uma música aí de um cantor famoso: eu escolhi o Senhor, né? Eu escolhi Deus, eu escolho Deus, eu escolho Deus. Aí Jesus disse: vocês escolhem coisa nenhuma, eu que escolho vocês. Então, a ideia de que o homem não é capaz de produzir a fé, e uma vez a fé produzida, seu exercício é humilhante. É humilhante. Por isso que é preciso Deus dar essa fé verdadeira para nós, essa fé humilhante para nós, porque se a gente produzisse, ela seria arrogante, presunçosa, pretensiosa. Então Paulo diz assim: a fé nos humilha, destrói toda a soberba, toda a arrogância, toda a presunção, toda a jactância, é de toda destruída, porque a fé justificadora em Cristo é uma fé que faz com que você reconheça toda a sua miséria e toda a grandeza de Cristo, a sua incapacidade e a suficiência de Jesus. Daí o papel importante do Espírito Santo na produção dessa fé. Ele pega a palavra que explica quem somos, quem Cristo é, e produz em nós convencimento do pecado, que somos pecadores e miseráveis, para produzir a humilhação de dependência. Convence-nos que somos pecadores, convence-nos que somos miseráveis, e convence-nos de que Cristo é a justiça de Deus providenciada para nós. Daí, onde seu juízo é livrado de nós, é aplicado a Cristo. Seu juízo vem para destruir o mal através da justiça em Cristo. O Espírito Santo tem que nos convencer dessas verdades. Por isso que a fé verdadeira, ela depende da palavra e do Espírito, da palavra e do Espírito, da palavra e do Espírito, Evangelho e Espírito Santo, Evangelho e Espírito Santo, para produzir esta fé justificadora verdadeira, que reconhece que não há poder e potencial nela mesmo. Então aí fica claro quando ele diz: a fé que justifica o pecador diante de Deus não é por causa das obras ou de graças que sempre acompanham, nem por causa das boas obras que são frutos dela. Então, as obras e a ação, o movimento da fé é resultado da natureza dessa fé. Assim, as obras que a fé produz é resultante de sua natureza. O que significa isso? Se é uma fé ligada a Cristo, então ela vai produzir obras por essa ligação a Cristo, obediência a Cristo, desejo as coisas de Cristo. Então, as obras da fé, as obras são frutos, resultados da fé, e não a causa e o alimento dela. Mas quando a gente chegar em santificação, eu vou explicar isso melhor para os irmãos. Que é assim: as obras da fé não são obras alimentando a fé ou produzindo fé, são obras evidenciando a fé. Por quê? Porque a fé me conecta a Cristo. Então é minha união com Cristo, presta atenção nisso, é minha união com Cristo que produz obras. É meu caminhar com Cristo, a fé me conecta a Cristo e me faz aprender com Cristo como meu mestre.
me identifica com Cristo, me une a Cristo. Então minha caminhada com Cristo, que é realizada, facilitada pela fé, que é feita pela fé, a fé me une a Cristo para caminhar com Ele. Então é minha caminhada com Cristo que produz as obras da minha união mística com Cristo, da minha união espiritual com Cristo, em que a vida, morte e obra completa de Cristo se torna minha e vem a mim, produzindo em mim frutos. A morte de Cristo produzindo a minha morte para o pecado, a vida de Cristo produzindo a minha vida para Ele. Paulo diz isso. O viver que agora vivo para Cristo, porque Cristo vive. Está vendo? Ele não está exaltando aí a fé, ele está exaltando Cristo. Ele está dizendo assim: o viver, as obras, o que eu produzo de vida é porque a minha vida está ligada à vida de Cristo. A fé é um elo, é apenas o elemento ligador, o vínculo entre eu e Cristo, entre o crente e Cristo. Então aí veja, o autor continua, né? Os teólogos continuam: nem como se fosse a graça da fé ou qualquer ato dela que lhe é imputado para a justificação. Então, não é pelas graças atreladas a ela ou obras dela produzida, nem como se fosse a graça da fé ou qualquer ato dela que é imputado para a justificação. O que é imputado para a minha justificação não são as obras da fé. O que é colocado em meu crédito não é a minha obediência. O que me justifica não é o que a fé produz. Vocês estão entendendo? A fé produz obediência a Cristo. A fé produz culto, devoção. A fé produz serviços a Deus e ao próximo. A fé produz amor a Deus e ao próximo. Não são essas coisas que são colocadas no meu crédito para me justificar. Isso não é levado em consideração para a minha justificação. Deus não imputa a justiça sobre mim baseado nas obras da fé, nos frutos da fé. Minha santificação não me salva, não me justifica. Minha santificação é evidência de minha justiça. Então eu não estou produzindo justificação. Eu estou produzindo identificação com Cristo, de que eu estou ligado a Ele e Ele está gradativamente derramando graça transformadora em meu coração. É evidência de que eu estou em obras, em trabalho, que Cristo está trabalhando através do seu Espírito em minha vida, me santificando. É assim. Por isso que eu não concordo com a ideia que até alguns reformados usam esse conceito de todos os elementos da salvação são monergísticos, ou seja, é Deus agindo independente de nós. Mas a santificação é sinergística para alguns, ou seja, é uma cooperação de Deus com o homem. Então eu sou santificado numa cooperação entre o Espírito Santo e a minha ação. Eu discordo disso. O homem não coopera para a sua santificação, ele é santificado. O Espírito vai aplicando a obra de Cristo em seu coração gradativamente para santificá-lo. E esta santificação que o Espírito está operando em mim produz evidências dessa santificação através de minhas ações. Então minhas ações são evidências de que o Espírito está me santificando. Não sou eu que me santifico, é Cristo pelo Espírito que me santifica. Minha obediência, minhas obras são evidências de que eu estou sendo transformado, santificado, de que eu estou sendo transformado. E essa transformação produz os frutos. Então, por exemplo, eu não obedeço para ser santo, eu obedeço porque eu estou sendo santificado. Então não é eu produzindo, não sou eu produzindo a santificação, porque santificação também é obra de Cristo em mim e através de mim. Então o máximo que eu posso dizer que essa é a parte da salvação
em que Cristo aplica, produzindo movimentos em mim, ações em mim, resultados práticos em mim. Ou seja, ao me santificar, ele vai produzindo comportamentos santos, atitudes santas, movimentos santos, em conformidade com aquilo que o Espírito está fazendo em mim. O Espírito está me santificando. Eu estou aprendendo sobre a doutrina aqui. O Espírito está santificando o meu coração. Então eu vou desejar orar mais, eu vou desejar ler a palavra de Deus mais, eu vou desejar fugir das coisas pecaminosas, ser mais disciplinado na minha vida cristã. Então aí as pessoas pensam assim: essa é a parte que eu estou vendo, então eu acho que eu estou me santificando porque eu ouvi a palavra. Não, é a palavra que me santificou e está produzindo comportamentos santos. O Espírito está me santificando em Cristo e produzindo comportamento santo. Então não sou eu cooperando com o Senhor, porque se Deus precisar da minha cooperação para me santificar, ninguém vai ser santo. Ninguém vai ser santo. Mas se a santificação não produz justificação, o que ela produz é tudo glória para Deus, não tem nada. Isso. Mas preste atenção: santificação é resultado da justificação. Eu só sou santificado, eu só estou sendo santificado porque eu fui justificado em Cristo. Então é obra dele em mim. Então minha ação não é ação cooperadora, é ação identificadora. Eu estou sendo santificado. É Ele que está produzindo isso em mim. É Ele que está produzindo isso no meu coração. E a evidência de que de fato Ele está produzindo é os movimentos que eu faço. Entendeu? Por isso que os puritanos gostavam de dizer que a santificação é a parte visível da fé, da salvação. Santificação é a parte visível da salvação. Qual é a prova de que você é salvo? É exatamente o comportamento santo, o comportamento de querer as coisas de Deus, de odiar o pecado, de querer se afastar do pecado, de ter ódio do pecado. Mas quem está produzindo isso é você? É sua cooperação? É sua busca pessoal? Não. É o Espírito Santo de Deus pela palavra e pelos meios de graça em que Cristo chega ao nosso coração. Paulo disse que vocês têm que ser santos em tudo, e aquele que é fiel há de fazê-los. Ninguém pode deixar de ser santo. Mas a Bíblia fala sobre o crente buscar a santidade, sobre o crente desejar a santidade. Óbvio, meu irmão. Mas ele está falando que isso aí é o resultado e não a causa. Eu quero ser santo porque foi produzindo o desejo de ser santo em mim. Não é que Deus fica esperando eu produzir isso por conta própria, Deus fica esperando eu dar a minha parte, minha cooperação, não. É Ele produzindo isso em mim, fazendo através dos meios de graça que Ele estabeleceu. Então santificação não é uma cooperação do homem com Deus. Santificação é Cristo atuando no coração do pecador e por meio dele. É Ele produzindo santificação através dele, nos promovendo movimento. É isso, e nós vamos ver isso quando a gente trabalhar especificamente a justificação. E o catecismo faz algo fantástico, faz a distinção entre justificação e santificação. E como a santificação está intrinsecamente ligado à justificação. Eu só desejo e anseio por santidade por causa de que eu estou ligado a Cristo, à justiça de Cristo. Vamos lá. Eu acho que a gente vai ficar só na 73 mesmo, né? Alguém abre aí Romanos 4, versículos 5 a 8. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Deus declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Então ele está mostrando aí que a justificação do pecador não é resultado da obra dele, do esforço dele, não é recompensa de mérito.
a justiça a ele imputada é uma justiça fora dele. Não foi trabalhar. Veja como é que eu coloco aí, ó. A justificação do pecador diante de Deus não é por mérito, porque ele diz, se fosse por mérito, seria pagamento de salário. Ele trabalhou, se esforçou, até a fé, por exemplo. Ele produziu a fé, ele criou as obras, por exemplo. A santificação, por exemplo. Por que você alcançou um nível de santidade diferente do outro? Porque eu me esforcei mais. Tá vendo como é? Não foi porque você se esforçou mais, não. É porque Deus lhe deu mais graça. Deus lhe deu mais graça. E esta porção maior de graça lhe produziu mais atividade. Não foi você que se esforçou mais. Eu me esforcei mais. Fui mais esforçado que os outros. Nada disso. Nada disso. Ninguém se torna santo porque é mais esforçado. Se você se torna esforçado é porque Deus graciosamente está trabalhando em você. É por graça. Paulo falava muito sobre isso, né? Tudo que ele... Em que me gloriarei? Paulo disse, no que eu vou me gloriar? Por que eu destaquei? Paulo disse, por que eu me destaquei mais do que os outros? Graça, só graça. Deus tendo compaixão, misericórdia e mais graça, me dando mais porção de graça, só isso. E eles ainda se achavam o pior. Ele disse, eu ainda queria fazer a mais, eu queria entrar até a mais. Essa é a consciência correta de quem entende que, na realidade, toda a fonte de poder vem de Deus e de capacidade. Até porque se fosse colocar na balança, tanto de mal que Paulo fez e o bem que ele fez, talvez se pesar, né? Mas é a graça de Deus, né? É graça. Abundou, ele diz, onde o pecado abundou, superabundou a graça. E é interessante, né, que o exemplo que eu ia dar, que eu não sei mais, que eu não lembro, mas que eu ia dar um exemplo do que Paulo disse em relação a ele. Mas vamos para frente, vamos para o texto. Mas é graça da fé. Aí o texto diz, texto de Romanos, né, que nós lemos, que não é pelo trabalho do indivíduo, não é pelo esforço dele, não é pela recompensa dele, pelo trabalho. Então, isso não é nem a justiça aí legal, não é a justiça de imputação de justificação de justiça, e nem santidade, nem nada. Trabalho. Então ele diz assim: se a justificação do pecador fosse pelo trabalho, ele seria meritório. E Deus não tinha a obrigação de dar. Deus não seria um Deus gracioso com o pecador. Deus seria um recompensador de homens esforçados. Lembrei. Mas ele falou para Abraão. O que ele falou? Queria dar recompensa, porque ele era. Mas é como interessante isso, né? É Deus recompensando no pecador a ação que ele mesmo produziu em sua graça para ele fazer. Graça sobre graça. Deus é tão bom que até o que ele capacita a gente fazer, ele premia a nossa ação, mesmo ela não sendo produzida só por nós. É como se eu pegar um filho e mandar ele fazer algo, sabe que ele precisou do seu dinheiro, precisou das suas coisas, mas ele dá um presente, fala um negócio para você, diz: ô meu filho, que coisa linda, abraça ele, parecendo que foi ele que fez aquilo sozinho. Eu fiz assim. Ele dependeu de você, você ajudou, você incentivou, produziu, foi lá, bancou financeiramente, fez tudo, mas o resultado final foi o trabalho dele, o esforço dele. Aí você recompensa, abraça, muito bem meu filho, parabéns, continue assim. Aí ele se sente como aquele que fez tudo sozinho, né? Mas não fez, dependeu de você. Paulo fala sobre isso, graça sobre graça. Mesmo quando Deus recompensa nossas ações, Ele está recompensando aquilo que Ele mesmo produziu através de nós. Até a vida, tudo. E Jesus disse para os seus discípulos: sem mim, nada. Jesus não disse algumas coisas, não. Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. E Paulo reiterou dizendo que o nosso agir, que Ele que produz em nós o querer e o realizar.
Entendeu aí? Então ele precisa produzir o querer e a capacidade de realizar. E quando realiza, como um pai bondoso e incentivador, ele diz: parabéns, ainda dá recompensa. Ainda dá recompensa. As obras dos filhos e não dos pecadores perdidos. Aí tem uma diferença entre o que a senhora está citando e o que o texto de Paulo. Paulo está falando de quando o pecador é justificado de seus pecados. Aí não tem nenhum mérito nele, todo mérito é fora dele. E o que a senhora citou de Abraão é Deus abençoando os seus filhos graciosamente na relação com eles, incentivando, recompensando, né? Dando bênçãos, presentes, incentivando ele, estimulando ele, dando bênçãos e galardões né? ao trabalho que ele está fazendo como filho, mas porque tudo isso é resultado da graça de Deus na vida dele, do Pai. Então, entendeu, irmã Eleni, a distinção? Aí o texto diz: se fosse a justificação do pecador fosse baseada em suas obras, era meritória, era pagamento de salário. Quando você chega no final do mês que seu patrão lhe dá o seu salário, ele diz assim, você diz obrigado? Não. Às vezes você até pega assim, só essa porcaria, porque você achou que merecia mais. Só isso? Quando é que vai ter um aumento? Por que você faz isso? Se fosse mérito, aí o patrão disse: deixa de ser arrogante, para eu lhe dar um presente, você ainda está escolhendo. Não, ele não tem essa reação. Tem não. Vai analisar seu pedido, talvez até lhe demita, mas você tem o direito de reivindicar. Por quê? Porque salário é pagamento, é recompensa do trabalho, do esforço, é uma troca em que você produz para aquele indivíduo algum bem, algum serviço, e ele retorna com o dinheiro e lhe paga pelo seu serviço. Então ele está dizendo: salvação de pecadores não pode ser recompensa de mérito, porque aí Paulo disse claro, o homem teria de que se orgulhar. O mínimo possível. Se você bota fé nesse conceito, se você bota santificação nesse conceito, é mérito. É mérito. Se for alguma coisa que o homem está produzindo por conta própria, é mérito. Por esforço próprio, é mérito. Agora, se for por uma força fora dele o movendo, aí não é mérito. Não é mérito dele. É resultado de graça. Então é isso que Paulo está dizendo, ó, que a justificação do pecador, que a fé que justifica o pecador, não é uma fé que produz obras meritórias, que recebe, que ele está, não é imputação das obras da fé, então, nem as suas obras de fé, presta atenção nisso, aí a diferença do conceito reformado de justificação para o conceito católico. No conceito católico, suas obras está produzindo justificação. No conceito reformado, suas obras está produzindo evidência de justificação e não justiça, imputação de justiça. Deus não está colocando em crédito para nossa justificação nossas obras. Todo mérito, toda obra suficiente de mérito para nos salvar, Cristo é completo, irmão. Tudo. Então ele imputou a justiça de Cristo, nós perfeita, completa. Então eu não estou produzindo obras para ser imputada a justiça. Aí como eu entendo a relação que Tiago faz com isso, quando Tiago diz que ninguém é justificado só por fé, mas também por obras, ele está falando aí de a demonstração da justiça e não a captação e não a produção dela. Tiago não está dizendo que, aquilo que Paulo diz, que ninguém é justificado por obras, mas apenas por fé. Tiago diz: ninguém é justificado só por fé, também por fé e obras. Ele está falando exatamente dessa parte que nós estamos tratando, que é a parte da fé que ela se mostra, é a parte da justiça que ela se mostra. Então, diante dos homens, a minha justificação é demonstrada através das obras da fé. Então Tiago diz assim: ninguém é visto diante dos homens como justo só por uma fé subjetiva.
A fé tem que produzir os frutos da ação. Então, Tiago, o que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que ninguém é justificado diante de Deus com obras, apenas com fé numas obras que foram feitas por ele. Aí Tiago está dizendo, mas a justificação diante dos homens, a demonstração de que é justo diante dos homens, é com a fé que produz obras, é com a fé que produz ação, é com a fé que não fica só na subjetividade dela. Entenderam aí? Duas faces da mesma moeda. Eles não estão se contradizendo, eles estão se complementando. Estão falando de dois aspectos da mesma verdade, de dois aspectos distintos da mesma verdade. É como eu me justifico diante de Deus e como eu me mostro justificado diante dos homens. Então Paulo fala de como eu sou justificado, que é fé somente, e Tiago fala de como eu sou visto diante dos homens como justificado, que é a fé produzindo obras. Não, Deus não tem amigo oculto. Pronto, não tem esse negócio de amigo secreto, amigo oculto. Ele se mostra, a fé se mostra ao mundo, e ela se mostra através das obras, da obediência, da busca de santificação, como evidência que o Espírito está lá, que eu gosto de usar essa expressão, que o Espírito Santo, ele é o edificador, o construtor da vida espiritual do crente. Então, o crente tem que ter cara de obras. Estamos em obras, em reforma, em mudança, em evidência de que ele está em construção espiritual, de que o Espírito Santo está produzindo mudança nele. Crescimento tem que ter cara de mudança. Por isso que de vez em quando cai uma porta, cai um telhado, cai um negócio, porque ainda está em obras, meu amigo. Ou então o cara olha assim, rapaz, está feio ainda, tá? Porque em obras você não consegue ver o final. Né, engenheiro? Lá, o cara olha lá, começa as obras lá, projetadas pelo nosso engenheiro ali, aí começa a olhar e diz, rapaz, estou entendendo, esse engenheiro não é muito sabido não, né? Estou entendendo nada, estou entendendo nada disso aqui. Aí calma, rapaz, deixa o negócio caminhar e terminar. Ele está querendo ver o negócio ainda em início, ele se é bonito ou feio ainda, o negócio em processo. O crente está em processo de transformação da sua natureza, de santificação. Então ele tem cara de obras, às vezes é feia, mas há evidências de que tem o edificador perfeito lá na vida dele, que é o Espírito Santo, que produz arrependimento, que produz humilhação, que produz a busca por Cristo, que produz conversão, choro, lamento. Entendeu? Então aí vejam, para a gente finalizar, o texto, a parte final do texto diz: não é as obras da fé imputada a nós, justificação não é as obras da fé que é imputada a nós, mas unicamente porque a fé é o instrumento pelo qual o pecador recebe e aplica a si Cristo e a sua justiça. Pronto. É só o veículo de comunicação com Cristo, é vínculo com Cristo, é apenas o elo a Jesus. Então, conectado com Cristo, eu recebo as graças salvadoras, a graça do efeito da justificação que me reconcilia, a deflagração de um processo de mudança no coração, na natureza, a minha adoção, minha relação com Deus, minha introdução na sua família, que nós vamos ver isso semana que vem, e a expectativa da glorificação, que aí é o aspecto da salvação, que é uma esperança, é uma certeza, mas ainda não recebida. Ou seja, eu tenho a certeza, por isso que Paulo diz, aquele que começou a boa obra há de terminá-la. Então o que essa obra começada ainda não terminada? A aplicação dos elementos da salvação, a aplicação da graça salvadora de Cristo, dos benefícios, que começa com que a gente recebe partes, mas parte suficiente já para ser considerado salvo, porque eu já posso me relacionar com Deus, posso ter certeza que eu não vou para o inferno, posso ter certeza que eu não estou sob escravidão de Satanás e do pecado, mas ainda o pecado está presente, ainda causando problemas. Então eu já tenho a certeza de que isso também já está garantido, eu vou me livrar do pecado, porque quando a obra de Cristo se completar, de ser aplicada em mim, pronto. É só a aplicação da obra e não a realização dela. Cristo não está ainda nos salvando, Cristo ainda está aplicando a obra da salvação em nós. Ele já nos salvou, como obra consumada por Ele.
como justiça satisfeita. Ele já realizou a nossa salvação. Agora, a diferença é se nós já recebemos esta salvação. Por isso que Paulo coloca alguns senões lá em Coríntios, ele diz assim: se é que já experimentaste que Deus é bom em Cristo, se é que Cristo está em vós, Paulo faz algumas exigências lá de santificação, de comprometimento, ele diz: se é que Jesus habita em vocês, se é que vocês têm a fé salvadora, se é que vocês estão ligados a Cristo, porque isso só vai fazer sentido e ter feito se Cristo estiver ligado a vocês, porque é dele que vem essa fonte para fazer aquilo que eu estou dizendo para vocês. Então vejam aí os textos, João 1, 12. Mas a todos quando receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, Mostrando aí esse texto, nós vamos voltar na doutrina da adoção, mas aqui mostrando que o poder que me transforma de inimigo em filho está ligado à natureza dessa fé. Crê em Jesus. Os que creem em Jesus têm o poder de serem feitos filhos de Deus, ou seja, manifesta-se o poder de serem transformados em filhos de Deus. O verso 13 é interessante também: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Pronto. Ele não quis ser filho de Deus, não escolheu crer, não acreditou, não exerceu por conta própria, diz assim, porque ele nasceu o Espírito produziu isso nele, produziu essa crença, essa fé nele, não foi da carne, não foi coisa que ele... Por isso que Jesus disse para Nicodemos, por conta própria tu não pode crer, então tu tem que nascer de novo, tu precisa da ação sobrenatural do Espírito Santo, o Espírito tem que nascer da água e do Espírito, tu tem que nascer de novo, tu tem que receber uma nova natureza para tu poder crer, entender. Isso, você só chegou a essa conclusão, você só acredita nisso porque o Pai te revelou, mostrando que a fé tem um conteúdo, a fé tem uma base que é Cristo, e esse indivíduo só pode se conectar a Cristo pela obra do Espírito Santo, se o Espírito fizer isso. Então ele diz assim, quem foi feito filho de Deus? Os que creem. E esses creem por quê? Porque eles nasceram do Espírito. O Espírito gerou essa natureza, essa disposição, essa natureza que crê. Não foi da carne e da vontade dos homens, mas do Espírito, da vontade de Deus. Entendeu? Aí, veja aí, Gálatas 2, de 16 a 21. Romanos, voltando para Romanos 3, agora de 23 a 26. Uma parte antes, né? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue com propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Para ele ser o que justifica, ele é o que justifica. Então ele providenciou Cristo. Aí os três elementos presentes na justificação do pecador, claramente nesse texto de Paulo. Ou seja, qual é a origem de nossa justificação? A livre graça de Deus, a graça livre de Deus, ou seja, a sua graça, o seu querer, a sua bondade de nos escolher. Porque pela graça, olha, a graça, somos justificados pela graça, ou seja, a fonte aí é a liberalidade de Deus. Então a graça é a fonte de nossa justificação. Qual é o meio? A fé. A graça por meio da fé, mediante a obra de Cristo. Então qual é a base? Qual é a fonte dessa justiça? Qual é a base dessa justiça? A origem é a graça, o meio é a fé. Qual é a fonte, a base? Cristo. Pelo derramado seu sangue, pelo sangue do Cordeiro, que ele providenciou como propiciação para os nossos pecados. Então,
pela graça de Deus, ele produz a fé que nos liga a Jesus Cristo, e então esta ligação faz com que sua justiça seja imputada, sua graça, seu poder seja dado a nós, vem para nós de maneira transformadora e salvadora. A fé é só o veículo. Os puritanos gostavam de dizer que a fé é como as mãos estendidas de um mendigo. A fé é apenas o mendigo estendendo as mãos para receber o grande presente, que é Cristo. Então, Cristo é o melhor de Deus, porque é Deus mesmo comunicando graça, bênção ao nosso coração através do seu Filho. E aí, o último texto, Gálatas não foi lido, né? A Marlete leu Romanos, né, Marlete? Gálatas 2, 16 a 21. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dá-se-á o caso de ser Cristo o ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Lindo, né, esse texto? Paulo está combatendo os judaizantes, como eles influenciaram os gálatas e que queriam misturar Cristo com o cerimonialismo da lei. Aí Paulo diz assim: se eu fizer isso, eu estou negando a Cristo. Por quê? Aí ele vai mostrar o papel da fé, é importante aí. Nesse texto é lindo porque toda vez que Paulo cita a fé nesse texto, ele cita a sua fonte, sua conexão. Fé em Cristo, fé em Cristo, fé em Cristo. A fé no Filho de Deus, a fé em Cristo. Ele diz assim: como é que eu sou justificado? Não, eu sei o que é isso, a busca. Paulo está dizendo: eu sei o que é essa busca de justiça pela obediência à lei. Eu tentei fazer isso e descobri que o que eu mais descobri é que eu era pecador e que eu estava sem essa justiça que eu achava que estava buscando. Mas quem achar que há injustiça, quem está em Cristo, é negar Cristo. É fantástico isso aí, Paulo está dizendo. É como se precisa completar alguma coisa, precisa completar alguma coisa. Sua santificação é completar alguma coisa. Paulo disse assim: se você achar injustiça em quem está em Cristo, você está negando Cristo. Já fui justificado, Paulo disse: já fui justificado em Cristo. Pela fé fui ligado a Ele e tenho a justiça. E agora o que foi que ele fez? Fui crucificado, morri para essas obras, justiça de obras, morri para essa busca por mim mesmo, por santificação e por justiça, morri por essa arrogância. Morrer com Cristo é isso, morrer para o seu próprio ego, morrer para o seu próprio egoísmo, para a sua própria busca de salvação por si mesmo, morrer para si mesmo. Aí diz assim: morri com Cristo e agora estou vivendo, e a vida que agora tenho nele. É lindo, né? Isso aí, Paulo está dizendo. A fé produziu primeiro morte, que é a consciência da inaptidão, da inabilidade, da pecaminosidade, e a vida em Cristo. Ou seja, você está perdoado em Cristo, agora vive para Deus em Cristo, você está reconciliado com Deus em Cristo. Agora a vida que agora você tem é para servir a Ele. Vamos falar um pouco sobre isso hoje à noite, sobre a escravidão, que na realidade ninguém é livre. Livre-arbítrio é uma falácia. Como bem colocou Martinho Lutero, né, no seu livro Nascidos Escravos, né? Ele vai mostrar que ninguém é livre. Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo da justiça. Ou você serve ao pecado,
ou você serve a justiça. Ninguém é livre. Não existe liberdade absoluta. E aí Paulo está dizendo: eu fui liberto da morte, da ignorância, e me tornei servo de Cristo, mas é um servo vivo, é um servo que vive, não é um servo que é destruído, não é um servo que é inutilizado, é um servo que é conduzido para servir de maneira viva, ativa, producente. Então, a vida que agora vivo, não vivo em busca de justiça, não é uma vida em busca de justiça, é uma vida justa, com base nessa justiça, servindo ao Senhor. Então nossas obras são obras de serviço por termos sido salvos, meus irmãos. É isso que Paulo está dizendo. A vida que agora vivo para Cristo, vivo para Ele. Então, a fé conectando a Cristo e a sua justiça. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém.